Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida, pelas famílias que aqui se encontram nessa noite. Cada mulher, nós estamos mais um culto, mulheres que inspiram. E nós estamos aqui, não somente as mulheres, mas cada vida, cada alma, sendo inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus para inspirar nossas casas, nossas famílias e a muitos outros. Boa noite para os irmãos que estão em casa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus, que vocês também recebam mais e mais o Senhor. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor é lá no livro de João. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. João 14, versículo 16. A palavra do Senhor nos diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. Amém? O Senhor Jesus disse isso para os seus discípulos. Ele estava dizendo a eles: olha, não fiquem tristes. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. E essa palavra, ainda que ela foi dita para aquele povo, naquele tempo, ela é para nós. O Senhor não nos deixou sozinhos quando Jesus subiu à destra de Deus Pai. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, que há de nos guiar, em toda a verdade, que há de nos dirigir, nos habilitar, nos capacitar. Foi para isso que o Espírito Santo foi deixado para nós, igreja. Amém? Então nós temos esse tesouro precioso dentro de nós, o Espírito Santo. Você já agradeceu hoje a Deus? Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Você pode fazer isso agora, fechar os seus olhos e agradecer a Deus por isso? Senhor, nós te agradecemos. Primeiramente agradecemos, Pai, pelo dom da vida. Sim, Deus, pelo fôlego de vida, por o Senhor nos sustentar, Senhor, até que a sua mão tem sido sobre as nossas vidas, até que nos ajudou, Senhor, e temos que há de continuar sobre nós, Deus, manifestando bondade, manifestando graça. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor enviou o Espírito Santo, o Consolador, para nos guiar na face dessa terra, para nos conduzir, Senhor, segundo os seus caminhos, segundo a sua palavra, para não deixar que venhamos nos esquecer dos seus preceitos, para, Senhor, nos habilitar para fazer a boa obra do Senhor, para nos ajudar a influenciar o ambiente em nossa volta. Foi para isso que o amado Espírito Santo de Deus foi nos dado, para nos fortalecer, para nos equipar de tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada, Senhor. E nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo Espírito Santo. Te agradecemos porque Cristo se entregou por nós. Te agradecemos e te chamamos, Espírito Santo de Deus, mais do que bem-vindo, mais do que desejado em nossas vidas. Sem ti nós reconhecemos que nada podemos fazer, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, é você, Espírito Santo, é tu, Espírito Santo amado, que convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, Espírito Santo, toca corações nessa noite, toca corações que estão em seus lares, toca vidas que estão sendo apresentadas, toca homens, mulheres, crianças, jovens. Converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Que nessa noite nossa vida seja alinhada, que nossa noite nós possamos receber mais do amor que é derramado em nós pelo Espírito Santo, o amor ao Senhor. Que venhamos te amar de todo o nosso coração, que venhamos te buscar de todo o nosso coração. Espírito Santo, nós dependemos de ti e te queremos mais, queremos ir num nível mais profundo. Que nessa noite você receba tudo aquilo que você tem necessidade para tocar vidas, para ser uma bênção em sua casa e onde quer que você for. Você recebe? Você recebe? Aleluia! Glória a Deus. Você pode aplaudir a presença do Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia!
Crede em Deus, crê também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou.
clamor do nosso coração. Amar o Senhor cada dia mais. Que o nosso amor jamais se esfrie, como muitos têm se esfriado. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa tocar o seu coração, vivificar a palavra de Deus e acender essa chama, que seja cada dia mais intensa, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amados, eu vou pedir para que você possa se assentar. Amém? Mas continue aí ligadinho no Espírito, que o Senhor com certeza tem coisas preciosas para falar conosco, em nome de Jesus. E mesmo sentado, você pode estender suas mãos aqui para frente. Eu preciso da sua oração. Amém? Que você ore por mim, mas que você ore por você também nessa hora. Para que o seu coração seja uma terra boa, onde a semente da palavra de Deus venha cair aí, ser lançada aí, e que ela venha produzir muito, muito para o reino de Deus, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, porque queremos mais de Ti. Porque queremos chamar, sim, Deus, com inteireza de coração, com nosso coração totalmente rendido a Ti. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que cada vida veio aqui, Senhor, nessa noite, porque foi trazido, conduzido pelo Espírito Santo. Cada vida que separou esse momento dentro do seu lar foi conduzido pelo Espírito Santo, porque tem dado prioridade ao reino. Deus, e a sua palavra nos assegura que aquele que prioriza o reino pode ficar tranquilo, porque as demais coisas o Senhor acrescenta. Então, Pai, eu peço que o Senhor toque cada vida, cada um que está aqui nessa noite, cada um que priorizou esse tempo na sua presença, cada pai, cada mãe, cada filho, cada pessoa, Senhor, cada servo teu, cada serva tua, cada filho, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos venha trazer direção pela sua palavra, que o Senhor venha, Senhor, vivificar ela com o teu Espírito Santo, e que, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que nós possamos agora, que eu nesse momento diminua, que tu cresça. De mim mesma, Pai, eu não posso fazer nada. Sem Ti, nós nada podemos fazer. Mas contigo, Senhor, porque nós somos inspirados por Ti, Senhor, em tudo que vamos fazer. Então dependemos de Ti, Espírito Santo. Fala conosco, nos ensina, quebranta nosso coração, torna ele amolecido agora como cera diante da Tua presença, para que possamos receber direção, para que possamos receber, Senhor, tudo aquilo que precisamos de Ti. Em nome de Jesus, para ter uma fé madura, uma fé sincera e consolidada na sua presença. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados. Glória a Deus. Quando a pastora Giane, mais uma vez, fez o convite para que estivesse trazendo a palavra, ela sempre fala antes, né, pastora? Que eu fico um pouco nervosa, um pouco não, fico bastante. E aí o Senhor já havia me dado essa palavra. O Senhor, há um tempo atrás, bem assim, no comecinho ou antes até da pandemia começar, o Senhor me instruiu a mudar a maneira como que eu estava discipulando o meu filho. A gente precisa ter essa dependência. O Senhor vai mostrando para a gente. E um dia eu estava falando, nós estávamos passando, né? Nosso propósito era terminar o Novo Testamento ainda esse ano. E não é fácil estudar com petitiquinho. Então a gente precisa ir ali explicando. E quando nós chegamos na carta de Timóteo, não precisa abrir ainda. Amém? Na carta de Timóteo, nas cartas, né, especificamente na segunda carta de Timóteo, o Senhor ali deu uma palavra a respeito da criação de filhos. E aquela palavra ficou. E aí veio o dia específico para isso, e eu acredito que o dia realmente marcado por Deus. Porque essas semanas atrás, anteriores, eu tenho certeza que chegou aos seus ouvidos, aos seus olhos, aí à sua mente, algumas informações, algumas notícias muito tristes a respeito de como a nossa sociedade está corrompida. Isso a gente já sabe, que o mundo jaz no maligno, mas como há uma inversão enorme de valores, e essas inversões, algumas coisas estão sendo jogadas diretamente aos nossos filhos. Então o Senhor hoje, quando eu orei, ele falou: Senhor, essa palavra mesmo? Ele falou: sim, é uma palavra para que os pais entendam que como e quando, de que maneira específica, contra o que
estão batalhando. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, eu falava assim, como que nós podemos criar nossos filhos para que eles vivam para a sua glória nessa terra? Mas para que eles também não esqueçam de que eles um dia estarão diante da sua glória na eternidade. Como fazer isso, Senhor? E o Senhor falou assim, é só depender de mim. E aí a gente, às vezes a gente quer falar, ser meio Gideão, Deus é para falar mesmo. E aí eu falei, Senhor, mas eu tenho só um filho de 9 anos. Eu não tenho experiência como muitos. O pastor tem uma filha já de 18 anos, tem irmãos que têm filhos de 20 e poucos anos, e os irmãos que têm filho de não sei quantos anos. Mas o Senhor falou assim, não, a questão não é simplesmente a quantidade de tempo que você está ali, mas é com quem você está aprendendo. Então hoje o Senhor vai trazer uma direção, e acredito eu que um alerta. Amém? Os irmãos me perdoem, eu não tenho o hábito de fazer muitas anotações, mas hoje, para esse dia, eu precisei. Então, eu vou me adiantar, amém? Para que não tenha aí atraso. E aí o Senhor disse, a primeira coisa que nós precisamos é entender como nós devemos nos posicionar, o que estamos enfrentando, como vamos lutar e com que armas nós vamos lutar. E um dia o Eliezer estava pregando e ele usou o texto de Efésios, que eu gosto muito, que fala exatamente, é bem claro. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra seres espirituais da maldade, que trabalham, sim, irmãos, o tempo todo. É o tempo todo. Não pense. Satanás é estrategista. E aí nós vimos comerciais, vimos muitas coisas tristes esses dias e temos visto. Eu falo que tem coisa que a gente não pode falar, não dá para falar. Mas coisas muito tristes, que têm chegado, que têm acessado o coração dos nossos filhos e muitas vezes nós não estamos percebendo. É muito sério. Nós estamos diante de uma sociedade onde os valores estão totalmente invertidos. Onde está havendo uma doutrinação. O que é doutrinação? O ensino mesmo. Pesado. Pesado. Desde os pequenininhos até os jovens. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que tanta perseguição? Satanás já quer tentar matar o propósito dessa geração. Mas nós, em nome de Jesus, pais, nos posicionaremos do jeito certo. Da maneira certa, no Senhor. Nós vamos entender que é no Senhor que temos que tomar essa posição. Amém? E nós também temos um outro problema. A religião. O cristianismo. Eu falo não verdadeiro, genuíno. Mas tem sido devastado por falsos ensinos. Falsas doutrinas. Um evangelho adaptado a qualquer tipo de pecado. Vem que tem. Não, é igreja para isso, é igreja para aquilo. E é o que a palavra fala, que nos últimos dias haveria isso. Vão juntar mestres para si que falam do jeitinho que quer ouvir. Mas nós não, nós temos, graças a Deus, o cristianismo genuíno. E ainda temos esse, e vamos conservar para a glória do Senhor, na nossa vida e na nossa família. Amém? Eu queria primeiramente pedir para que você que está com a sua Bíblia, ou que você quiser acompanhar, abrir na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 3 e 5, ao 5. Amém. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, porque andando na carne, aqui, irmãos, quando Paulo fala isso, ele não está dizendo que nós estamos segundo a carne, nós estamos aqui nesse mundo, nós somos de carne e osso. Andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós andamos aqui nesse mundo, mas nós não batalhamos as nossas guerras segundo o mundo. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais, não são. Mas sim poderosas em Deus. Poderosas em quem? Em Deus. É em Deus que nós vamos nos munir. É no Senhor, é no Espírito que nós vamos encontrar essas armas. Amém?
para a destruição do quê? Das fortalezas. Pode passar, por favor. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. As nossas armas, as armas que o Senhor tem nos dado, irmãos, nesses dias elas são preciosas, elas são poderosas, elas são tremendamente importantes para destruir fortalezas. Fortalezas. Quando nós lemos essa palavra falando a respeito de fortalezas, são mesmo relacionados a ensinos enganosos, doutrinas enganosas, troca de valores, você pode colocar tudo isso no pacote. Toda altivez contra o conhecimento da palavra de Deus e levando cativo todo pensamento, obediência. Sabe, nunca se teve tanta dificuldade. Nós temos muita facilidade pela internet, mas tanta dificuldade de pregar para uma geração. Porque eles acham que tem tudo acessado aqui, ó, na palma da mão. Aqui eu vejo, aqui eu filtro o que eu quero. Se fala da minha língua, se é agradável aos meus ouvidos, eu escuto. Se não, então, nunca foi tão difícil. Por quê? Porque através da tecnologia foi facilitado espalhar esses enganos. E nós precisamos entender que é contra isso que nós temos que trabalhar. É contra isso. Amém? Eu queria também pedir para que abrisse lá no livro de Efésios. Efésios 6. Foi até esse aqui que o Eliezer falou no dia que ele estava pregando. E foi o dia que o Espírito Santo falou, opa, esse aí, continua nessa aí. Efésios 6, eu vou ler do versículo 11 até o 12. Amém? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra carne nem sangue. Eu vi, assim, muitos cristãos nesses dias indo para a internet, falando muita coisa. E amém, irmãos? Eu acredito sim que a gente precisa ter sabedoria quando a gente for se posicionar para as pessoas aqui. No nível horizontal, amém? As pessoas aqui. Porque senão realmente eles vão virar e falar assim, você realmente é tudo aquilo que a sociedade está falando. E amém. Nós não vamos negociar os valores da palavra de Deus. Mas nós precisamos, até para isso, pedir sabedoria. Mas, irmãos, uma coisa que o Espírito Santo de Deus falava, não adianta esse tipo de posicionamento se um outro posicionamento não tiver sido tomado. Não adianta eu ir lá fazer uma nota de repúdio a um comercial, a uma propaganda. Não adianta. Não adianta. Se eu não estiver fazendo a lição de casa direito. Amém? Então, nós temos que saber contra quem nós estamos lutando. E como devemos lutar. E quais são as nossas armas. Eu não vou entrar na questão da armadura de Deus, mas isso é muito importante. Se revista. E ensine os seus filhos a se revestir em nome de Jesus. É muito importante. Muito importante. Mas depois nós vamos falar desse texto de Efésios mais uma vez. Mas só para você, como é importante esse texto, como ele faz menção de que formar uma família edificada em Cristo é uma batalha. Sabe por quê? Se você voltar uns versículos atrás, lá no primeiro, o segundo, o quarto, e aí vai falando do lar cristão, você vai perceber que aqui tem as instruções para nós como família. Os pais, os filhos, amém? Tem instruções para o patrão e para o empregado. Mas aqui o foco é por que ele colocou exatamente no mesmo capítulo essa questão da armadura de Deus. É porque é assim que nós, pais, nós temos que nos posicionar. É dessa maneira. Amém? E hoje, para a gente já começar a falar exatamente do foco principal, eu queria que você abrisse lá no livro de Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no primeiro capítulo, segunda carta a Timóteo.
Amém? Amém, irmãos. Eu falei, Deus tem misericórdia, falar disso não é fácil, mas é necessário. E eu sei que o Senhor já tem falado. No discipulado, o Senhor já tem falado. Você que pode, venha ao discipulado. Deus tem falado. Deus tem falado. Nas pregações. Mas nós precisamos entender, irmãos, qual é a nossa posição. Não adianta. Não adianta. Às vezes nós falamos, veja bem em quem que você vai votar, com certeza. Temos que, entender o que nós temos que fazer. Mas não adianta, irmãos, ter alguém que defenda lá, mas se nós não fizermos a nossa parte. O reino de Deus, quando Jesus falou sobre o reino de Deus, ele falou que o reino de Deus não era desse mundo, certo? Ele falou também que o reino de Deus, se alguém falasse, o reino de Deus está ali, está aqui. Não acredita, porque o reino de Deus está onde, gente? Dentro de vós, dentro de nós. Então, o que nós, como pais, nós temos que fazer? Edificar o reino dentro do coração dos nossos filhos. Dentro daqueles que o Senhor confiou. Os filhos, lá em Salmos 127, fala assim, que os filhos são herança do Senhor. Nesse texto, herança, não é assim aquele termo que a gente fala, tá, irmãos? Porque quando foi ser traduzido, esse texto, ele fala assim, eles são propriedades do Senhor. Deus deu pra gente aqui, mandou aqui pra gente, mas assim, administra. É meu, mas você que está administrando. E eu vou pedir conta para você. Eu não quero falar hoje, e eu falei, Deus, como é que eu vou falar de tudo isso, É muita responsabilidade. Mas eu falei, não, precisa ter um senso de despertar. Desde já. Porque já é uma urgência. É para ontem. Amém? É para ontem. Eu sei que não é muito fácil. Criação de filho é uma coisa muito peculiar. Cada casa, cada família tem um cotidiano, tem uma rotina. Mas a palavra de Deus é imutável, irmãos. E é do jeito dela que nós vamos fazer. Aquilo que Deus nos chamou. Família, ser pai e mãe é um ministério. É um ministério. Amém? Glória a Deus. Lá em Timóteo, capítulo 1. Amém? Nós vamos ler do verso 3 ao verso 5. Aqui, nós estamos aqui, Paulo, ele escreveu uma carta para Timóteo. Uma não, já é a segunda aqui que ele estava escrevendo para Timóteo. E só para a gente entender, Timóteo, ele foi um pastor, um obreiro, um líder muito importante na época quando a igreja começou, a igreja primitiva. Você vai veio falar muito dele, da mãe, assim, citar sobre a mãe dele, comecinho de sua conversão, lá em Atos, capítulo 14, 16. E aí, o que nós sabemos a respeito de Timóteo, antes da gente entrar aqui nesse texto, que é a espinha dorsal. Timóteo, nome Timóteo significa aquele que teme ou aquele que honra a Deus. A mãe de Timóteo, a mãe e o pai, acertou já na escolha do nome do filho. Aquele que honra a Deus. Amém? Ele foi muito importante para a igreja primitiva. E antes dele ser, uma coisa muito interessante que fica para os jovens que um dia, eu creio que vão assumir aí a posição de líderes, de pessoas aí importantes aí no meio da igreja, da sociedade, vão liderar suas famílias. Antes de Timóteo, ele ser um bom líder, ele foi um bom liderado. Um menino de coração humilde e ensinável. Ele era moço, tá? Quando ele foi chamado por Paulo ali. Na verdade, pelo Senhor. Timóteo foi para Paulo como um filho na fé. E em vários trechos da palavra, Paulo faz essa referência. Você como um filho na fé para mim. E Timóteo, ele havia ali, eu vou entrar nessa questão da influência de sua mãe, mas Timóteo, ele era um menino que apresentava um bom testemunho. E a gente vai entender o porquê. Timóteo, ele era filho de uma judia, que se chamava Eunice, que se converteu na primeira viagem missionária. Ele morava numa cidade chamada Listra. E aí um dia Paulo passa por lá na sua viagem missionária e aí ele evangeliza um grupo de cristãos ali, um pessoal, e entende-se que Eunice e a sua mãe Lloyd, elas se convertem ali do judaísmo para o cristianismo. Amém? E aí, na sua segunda viagem, mais uma vez, Paulo está viajando ali por Listra, passa por ali. E aí, Paulo reencontra Timóteo aí já
pouco maior. E o testemunho de Timóteo é tão notável que ele ali é levado por Deus a chamá-lo para acompanhá-lo nas viagens missionárias, fazer a obra do Senhor. E naquele momento começa uma aliança de um discipulado. Amém? Paulo fazendo ali discípulos. E só para a gente já começar entrando aqui na questão da mãe, né? O foco é ela. Eunice significa vitoriosa, aquela que alcança uma boa vitória. E é com essa mulher vitoriosa, amém? O pai de Timóteo, ele era grego. Aí tem uma questão. Uma mãe, que era judia, que se converte ao cristianismo, e tem um pai que é grego. A Bíblia não faz muita referência sobre a influência que o pai de Timóteo teve sobre a vida dele, a não ser que ele era um judeu, né, filho de uma judia, que não havia sido circuncidado, que era um costume judeu. Então, essa é a única influência, mas nós não sabemos se ele ainda era vivo quando Timóteo foi chamado, não sabemos. Se você estudar aí, você vai ver que não. E acredita-se que ele não tinha mesmo essa influência. Por quê? Os gregos, naquela época, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Você já deve ter escutado falar sobre a mitologia grega e todos os deuses aí que até tem nos desenhos das nossas crianças, né? Então, no caso, essa mulher chamada Eunice, essa mãe, junto com a sua mãe Lloyd, elas tiveram uma influência tão notória sobre a vida daquele moço, daquele rapaz, daquele servo de Deus, que Paulo fez menção delas. Paulo fez menção. Paulo reconhece. Olha, Timóteo, se tem isso aqui em você, é porque a sua mãe, a sua avó, elas fizeram a diferença. Mesmo que seu pai não fez, elas fizeram. Amém? Vamos lá? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de quem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo era um intercessor de Timóteo. Ele era um paizão para ele. Irmãos, e a graça de Deus é tão maravilhosa, a graça de Deus é tão perfeita que ele não teve a figura do pai influenciando a fé dele, mas Deus dá um paizão na fé para aquele homem, para esse moço. E Paulo vem e faz toda a diferença. Ele termina ali de lapidar Timóteo para o ministério, mas ele reconhece. Eu desejo muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para que me enche de gozo, de alegria. Trazendo à memória, ele sempre se lembrava, a fé não fingida, ou a fé sincera, que em ti há, a qual habitou primeiramente em tua avó, Lloyd, ou Lloyd, tem versão que está Lloyd, viu, irmãos? Por isso que eu falei Lloyd, tá bom? Mas eu conheço mais por Lloyd também. Em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em você. Amém? Então, primeiramente, por que elas foram, principalmente a mãe, por que ela foi vitoriosa? Em educar um filho ali para Deus, instruir um filho para Deus, mesmo sem a presença de um pai. E hoje, nessa noite, né, a gente também vai falar sobre o quê? A influência de uma avó. As vovós, às vezes os seus filhos, né, o seu filho, eles ainda não despertaram para algumas coisas em Deus, mas você pode fazer toda a diferença. Eu creio. Existem muitas avós que elas têm uma total influência. Eu mesma sou fruto de uma tia-avó que orou pela nossa família. Amém? Que orou por anos até o Senhor nos alcançar com sua graça. Então, avós, você pode passar o legado de Cristo para as próximas gerações. Amém? Não ache que seu papel não é mais importante. Mas eu já eduquei os meus filhos. Mas o Senhor ainda quer usar você para alcançar a muitas gerações. Em nome de Jesus. Amém? Mas aqui uma mãe que se converteu e ela já tinha feito a escolha dela no casamento. Um julgo desigual. Não era costume dos judeus não, irmãos. Você pode ver que lá eles são bem instruídos em relação a isso. Não se prender a um julgo desigual, uma pessoa que não fala a mesma linguagem, que não professa a mesma fé. Porém, Deus, na sua graça, Ele ali vai, e essa mulher é encontrada pela graça de Deus, a sua vida é transformada, mas desde antes ela já, que é um costume dos judeus, ela já trabalhava a palavra, já ensinava a palavra de Deus na vida de Timóteo. Amém?
E isso é uma lição para nós. Mas o que nós vamos focar aqui, que Paulo ele elogia, a fé sincera, a fé não fingida. Meu Deus, como assim? Tem isso? Tem sim. E é ela que nós vamos usar para tocar a vida dos nossos filhos. O que é uma fé sem fingimento? Uma fé que não é superficial, mas é profunda, que tem raiz, que não é só de aparência. Amém? Que é demonstrada como? Como eu demonstro uma fé? Ela é expressada através de um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Por isso que nós hoje, foi intencional, viu, irmãos? Pedimos, Deus, eu quero te amar mais. E nós vamos ver um texto que fala a respeito disso. Amém? Para ensinar os nossos filhos a se relacionarem com Deus, primeiro nós temos que ter esse relacionamento com Deus. Se nós queremos ensinar os nossos filhos, olha, ama a Deus sobre todas as coisas, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a palavra, nosso discurso até pode empolgar, mas o nosso exemplo é que arrasta, traz. Amém? Nós temos que pregar não somente de palavras para os nossos filhos, influenciar ele com o nosso testemunho. Nossos filhos desde pequeno. Irmãos, isso é algo assim, típico mesmo de criança. A criança é uma esponja, ela absorve tudo. Amém? Ela absorve tudo. Tanto que a melhor idade para você colocar um filho para aprender qualquer coisa é na primeira infância. É desde o cotoquinho até mais ou menos seus 9, 10 aninhos ali. Ele ainda está, a janelinha da parte cerebral, ela está toda aberta. Então, nessa parte dessa pequena infância, os nossos filhos, eles observam as nossas atitudes e eles tendem a replicar aquilo que vem. E aí está a nossa responsabilidade. Testemunhar dentro de casa a nossa fé, o nosso amor, o nosso compromisso com o Senhor. Amém? E até foi interessante que outro dia postaram no grupo da igreja, né, um vídeo falando de criança, e era exatamente o exemplo que eu ia utilizar. Um dia um garotinho chega para o pastor da sua igreja e ele fala assim, pastor, eu posso morar aqui na igreja com a minha família? Aí o pastor falou, por que, meu filho? Ah, pastor, porque quando a gente está aqui na igreja, o meu pai é uma bênção. Mas lá em casa, pastor, não é fácil, não. Ele é diferente. Ele é agressivo. Amém, irmãos? Nós não vamos poder transformar as pessoas à nossa volta se nós não estivermos vivendo essa transformação. Então, em nome de Jesus, o que o Senhor... Hoje, irmãos, não fique bravo comigo, tá bom? Se alguma coisa servir para você, pega, retém aquilo que é bom. Se não serviu, você já está no caminho, glória a Deus, continua nessa força que Deus é contigo. Mas essa palavra, primeiro, pegou aqui por dentro. E não é fácil falar dela. Amém? Mas é necessário. É necessário, irmãos. É um chacoalhão que o Senhor está nos dando. Despertem. Mesmo que seu filho já seja moço. Mas principalmente aqueles que são os pequenos, que estão ainda em formação. Amém? Aquela mãe e aquela avó, elas foram vitoriosas para criar um filho que temia Deus, que honrava o Senhor, pois elas demonstravam verdadeiramente uma fé sincera. Amavam a Deus de todo o seu coração. E também tem outro pilar pelo qual a gente deve educar os nossos filhos, que está ainda em 2 Timóteo, Davi, por favor. 2 Timóteo 3, 14 e 17. Segunda Timóteo 3, 14 e 17. Amém? Aqui Paulo fala assim para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pode ir para o próximo. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Próximo. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Aqui nós recebemos 2 diretrizes, irmãos. Aquela mãe, aquela avó, elas ensinaram a palavra de Deus aqui desde pequenininho, desde a tua meninice, desde a infância. Desde a infância.
Provérbios 22:6, não precisa abrir. Fala, ensina a criança, o menino, o pequenino, no caminho em que ele deve seguir. Qual o caminho? O caminho de Deus para nós cristãos. E mesmo que ele fique moço, velho, lá na frente, ele não vai se desviar dele. Mas tem que ser ensinado. E desde pequeno. Uma coisa que nós que já trabalhamos, né, com o Ministério Infantil, a gente tem um lema assim, irmãos. O coração de uma criança é de quem chegar primeiro. É claro que a graça de Deus, ela vem. Eu ainda não conhecia Cristo, e Cristo alcançou-me na minha adolescência. Mas tem um porém. Se você chegar primeiro, as fortalezas não vão se erguer no coração do seu filho. Se você chegar primeiro com a palavra de Deus, com testemunho, com amor genuíno ao Senhor, elas não vão roubar esses ensinos errados, essas coisas que estamos vendo, essas estratégias de Satanás, não vão roubar os nossos filhos. Não vão. Se nós fizermos o nosso papel, não vão. Não vão. Porque da infância a criança leva para toda a vida aquilo que ela aprende. Tudo que uma criança, ela aprende, ela recebe, ela carrega para a sua vida toda. Porque é a primeira infância, irmãos. Aqui é para os pais de filhos petitiquinhos. Amém? A primeira infância é uma fase primordial, quando nós, falo todos nós vamos aprender, o nosso caráter, a nossa personalidade, toda ali vai ser formada e é algo que vai ecoar para toda a nossa vida. Pode ter certeza, você aí tem coisa de 4, 5 aninhos que você tinha, que te marcaram, talvez traumas, talvez lutas que passaram dentro da sua casa, ou talvez momentos bons que sejam, mas você lembra porque você vai carregar. E aí tem coisa assim que, quando a gente vem para Jesus, o Senhor Jesus vai mudando, né? Porque a gente recebeu um conceito errado lá. E aí o Senhor vai transformando pela sua graça. Mas a melhor coisa é, a gente tem que sair na frente. Seu filhinho, sua filhinha, mas ele não entende. Fala da palavra, ensina a palavra, nem que seja um versículo. A palavra de Deus é viva, eficaz, ela é todinha proveitosa. Ela é a nossa arma. E olha, só fale. Porque o papel de convencer, de conduzir é do Espírito Santo. Então não adianta você só entregar ali, olha, vou ler um versículo automático. Uma coisa que os nossos filhos percebem é quando nós estamos sendo sinceros. Quando estamos fazendo de todo o coração. Ou quando nós estamos fazendo no automático, robóticos. Por isso, não tente simplesmente pegar. Sabe por quê? Porque até a gente comentava outro dia no discipulado. Nós conhecemos pessoas que já leram a Bíblia toda. Eu tenho um professor, tinha, né, na verdade, quando fiz faculdade, um professor ateu, que já tinha lido a Bíblia toda. Aí eu falei, professor, mas como assim o senhor lê a Bíblia toda? E aí eu li, porque ela é uma grande fonte de conhecimento, de história, que tem até coisa da ciência. Eu falei, mas e aí o senhor? Não me converteu o seu Deus. Porque, irmãos, ele leu sem o Espírito Santo. Ele leu sem estar na presença de Deus. E a Bíblia é maravilhosa, é o único livro que você consegue ler junto com o autor, porque ela é inspirada por Deus. Então é dessa palavra dela que nós temos que estar cheio e encher o nosso lar. Mas, irmãos, deixa eu te explicar. É o Espírito de Deus que vivifica. Nós nunca fomos tão necessitados de depender do Espírito Santo para influenciar as nossas vidas e que nós venhamos influenciar os nossos. Amém? Então nós precisamos desesperadamente de um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Uma vida superficial na palavra e no andar com Deus no Espírito. Porque, irmãos, fazer coisas espirituais sem o Espírito Santo participar, não pode. Não pode. O Espírito Santo tem que ser convidado. Você vai ensinar seu filho? Vem cá, filho, vamos orar. Eu estou falando porque a gente faz isso, tá bom, irmãos? Eu não vou falar nada aqui para você porque dá certo. Quando eu tentei fazer assim, vem cá, Davi, vou ensinar aí com o cara, eu falei assim, peraí, quem vivifica a palavra nos corações é o meu Espírito Santo. Então tem que estar totalmente regado ali da presença de Deus, amém? Ensine seu filho a buscar por essa presença. Já ore pelo seu filho para que ele receba o Espírito Santo. Para que seja batizado, independente da idade, irmão. O Espírito Santo, ele é poderoso. E ele quer nos envolver, revestir de poder. Efésios 6, revistai-vos do poder, fortalecei-vos do poder do Senhor. Filhos fortes têm que ser filhos revestidos do Espírito Santo. E deixa eu correr.
Amém. Glória a Deus. E essa palavra, ela foi para gerar salvação, que nós acabamos de ler, que fala assim, ó, para tornar-te sábio para a salvação e preparar para toda boa obra. Primeiro, a gente usa ali, nós vemos que Timóteo, a palavra foi e houve a salvação ali naquele moço. E também, ali através também da vida de Paulo, e também ele reconhece que a base foi feita por uma mãe, uma avó que fizeram a diferença. Ele foi preparado para fazer a obra de Deus. Irmãos, legado. Essa pode ser a palavra. Talvez a gente está muito preocupado em deixar herança para o filho. Talvez a gente está muito preocupado em dar coisas que são palpáveis. Mas os nossos filhos estão carentes de um legado. O legado de Cristo, irmãos. Ele chegou nas nossas vidas e não é para morrer em nós, não. É para ser passado para frente. É para ser passado para frente. E o legado, irmão, herança, você deixar a herança para um filho, ele, se não souber administrar, ele vai gastar, vai ficar sem. Quantos casos a gente já não ouviu falar? Mas legado ninguém pode roubar, irmão. É algo aqui dentro, ó, que ninguém vai roubar. E vou me acelerar aqui. E eu queria que você abrisse em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, verso 5, verso 6 e verso 7. Eu preciso agilizar aqui para passar para a pastora. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Eu creio que o Senhor está trazendo à luz algumas coisas, alguns valores que nós precisamos resgatar. Deuteronômio 6, verso 5, fala assim. Amém? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Amém? Primeiro só aquele lá, o 5. O verso 5 fala então daquilo que nós vimos em Eunice. Uma fé não fingida, um relacionamento com Deus. Sim, aquela mãe tinha um relacionamento com Deus. Por isso ela se preocupou em passar esse legado para o filho. Amém? E uma coisa aqui que a gente precisa entender é que primeiro tem que ser edificado em nós. Algumas coisas precisam ser alinhadas e ajustadas em nós para que a gente possa tocar os nossos filhos, tocar a nossa próxima geração, transmitir isso para eles. Isso tem que ser verdade dentro de nós. Em nome de Jesus que isso seja. Uma outra coisa que está no versículo 6. Pode passar, por favor? Já está no 6? Amém? E essas palavras que hoje te ordeno, estarão aonde, irmãos? No teu coração. Tem que estar em nós primeiro. O amor, o relacionamento tem que estar em nós. A palavra tem que estar em nós. Tem que estar em nós. A palavra tem que habitar ricamente nas nossas vidas e na nossa casa. E ela tem que ser vivificada pelo Espírito Santo. Sandrinha, mas eu não sei. Olha, eu estou no começo. Irmãos, essa palavra não é para trazer peso. Essa palavra é para trazer alinhamento. Amém? Alinhamento, em nome de Jesus. Eu falo que eu estou nervosa. Eu falei para o meu esposo hoje, ora por mim, que eu estou nervosa demais. Mas é necessário, irmãos. É muito necessário. Essa palavra ela tem que estar ali, primeiramente, dentro de nós. E às vezes você fala, olha, eu estou no começo da minha caminhada, eu não entendo muito de Bíblia. Irmãos, nós lemos no começo. O Espírito Santo foi nos dado. Peça ajuda do Espírito Santo. Peça ajuda para alguém que já tem o Espírito Santo. Amém? Dependa do Espírito Santo para tudo que você for fazer na sua vida. Os filhos de Deus não são guiados pelas coisas deles. Eles são guiados pelo Espírito. Pelo Espírito. E é o Espírito Santo que fala, irmão. É o Espírito Santo que nos guia, que nos conduz, que nos ajuda. Ele foi dado para isso e a gente precisa entender. Ele não foi dado de enfeite, não. Ele foi dado para a gente usar ele. Usar ele e ele usar a gente. Amém? Usar ele no bom sentido. Para a gente acionar, para a gente mergulhar junto com ele. E ele usar a nossa vida também para tocar aqueles que precisam. Ele é uma pessoa e a gente precisa de um relacionamento com ele. Amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo, em João 14, 26, ele vos ensinará, guiará e vos lembrará da minha palavra. Amém? Só fale da palavra. Fale em um versículo e ora, Espírito Santo, vivifica essa palavra dentro do meu filho. Espírito Santo, convença o meu filho.
Convence a mim também daquilo que eu preciso mudar, porque é Ele que faz, irmãos. E no 7, vamos voltar lá, Deuteronômio 7. Deuteronômio 7. 7 não, 6, 7, perdão, 6, 7. E as ensinará a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém? Esse texto é tremendo, irmãos. Aqui Moisés, ele foi passar para o povo de Deus. Olha, como que nós vamos fazer para transmitir o legado de Deus, do Senhor, o nosso Deus, o único Deus? Vem cá, primeiro você tem que se relacionar com esse Deus. Tem que ser de todo o coração. Segundo, a palavra dele tem que estar no teu coração. Ela já tem que ter iluminado a tua vida, ela já tem que ter feito mudança e está fazendo. Nós todos nós estamos no processo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E outra coisa que nós precisamos fazer é ser efetivos em comunicar essa palavra. E aqui é usado até o termo inculcar. Inculcar. O que é inculcar? Já ouviu falar? Quando você leu esse texto? É gravar, imprimir algo no espírito de alguém. Repetir seguidamente. Seguidamente. Aleluia. Glória a Deus. E o que aqui fala de um convívio, uma convivência, irmãos. Uma convivência que precisa ter entre nós e os nossos filhos. Quando fala sentando para ensinar, fala de realmente ser intencional e sentar com o seu filho. Vem cá, filho, ó, vamos ler aqui? O papai vai ensinar a mamãe aqui, ó. E vou falar, é para os dois. Essa palavra é responsabilidade para os pais. Irmãos, não podemos terceirizar aquilo que Deus incumbiu a nós. Ah, mas é na igreja. Ah, eu levo na igreja. Irmãos, o que eu tenho recebido de mensagem de irmãos, de amigas, de pessoas de Deus. Fala, Sandra, eu não sei. Desde pequenininho, levava garrafa para a mão, levava comigo na igreja. Agora não quer ir mais. Chegou na adolescência, não quer mais. O que será que aconteceu? Irmãos, não é só trazer, e eu não estou falando que não é para trazer, irmãos, traga, em nome de Jesus, aqui é a casa do nosso Pai, casa de oração para todos os povos, é aqui, irmão, é na comunhão que o Senhor ordena, a bênção, é aqui. Mas, irmãos, mais do que trazer na igreja, é ensinar a ser igreja, e não é fácil, irmãos, não é fácil, mas é necessário. E o Espírito Santo de Deus foi nos dado. E essa palavra foi nos dada para que a gente possa ser efetivo nisso. Então, sentando para ensinar, andando pelo caminho, ou aproveitando cada oportunidade. Às vezes você fala assim, a minha vida é tão corrida. Cada oportunidade que você tiver, fale da palavra de Deus. Sandrinha, eu não tenho filho. Aprenda já. Pega isso aí no seu espírito, guarda. Você quer discipular uma pessoa? Vai servir também, irmão. Tem que testemunhar, tem que estar aqui para você transferir. Amém? Aleluia, talvez seus filhos estejam todos na presença de Deus, glória a Deus por isso. Mas ainda há um legado a ser passado para próximas gerações que nós precisamos. Nós precisamos também entender que temos que falar do Senhor. E aqui quando fala do levantar e do deitar, eles faziam mesmo isso, viu, irmãos? Os judeus, eles fazem, né? Eles falam desde o comecinho. E aí de noite também, na hora de dormir, eles vão. E a gente tem que entender, o Senhor tem que ser o primeiro pensamento pela manhã. E também quando nós formos deitar. Faça isso com seu filho, ora de manhã com ele. Ora de noite quando ele for dormir. Fala um versículo para ele. São estratégias que o Espírito Santo de Deus vai te dar. Mas use, irmãos. Não é brincadeira. O mundo tenebroso onde nós vivemos, eu não estou desanimando você não, porque o justo viverá da fé. É da fé. É da fé. Mas a nossa fé tem que ser firme, sincera, edificada na rocha. Amém? É impossível. E aqui tudo isso que é falado em Deuteronômio 6:7 fala sobre um convívio, um relacionamento com o Senhor, né? Com os filhos. É impossível tentar influenciar alguém sem se relacionar com ele. Algum tipo de relacionamento existe, tem que existir. Peraí, uma pessoa desconhecida totalmente. Mas, Sandra, como assim? O que você quis dizer? Tem pais que estão debilitados nos seus relacionamentos com seus filhos. Tem, irmãos. Tem muita coisa roubando nós dos nossos filhos, tentando roubar, e nossos filhos de nós. Tem um aqui, ó.
preciso falar mais nada. Não tenho nada contra, irmãos. Mas eu só acho que tem uma certa idade que criança não sabe administrar. Então, se você deixa, monitore. Amém? Monitore, porque com isso aqui eles acessam o que não é para acessar. O que eles não têm maturidade para assimilar. No nome de Jesus, monitore. Vigilância. Coisas bobas, irmãos. A gente fala do celular, mas a televisão também. Um dia eu fui assistir um filme com meu filho. Eu e ele. Normal. Um desenho, né, Davi? Aquela família, não lembro o nome lá. Misericredo. E aí, não tinha nada demais, irmãos. É uma família, um desenho, uma animação. Deixa eu correr. E aí, vem um negócio, Espírito Santo, assim. A classificação indicativa é a primeira coisa que eu vou olhar. Deu uma faixa etária ali. Falei, não, isso aqui não. Nada disso, irmão. Vai assistir um negócio não, aliás, tem coisa que não é nem pra gente assistir. Vigia na terra, vaso. Amém? Vamos vigiar, irmãos. Em nome de Jesus. Porém, a gente estava vendo, e aí, como a gente precisa depender do Espírito Santo, esteja atento quando ele falar. E aí eu coloquei ali, Davi, mãe, é legal. E eu falei, não gostei disso aqui, não. Fui pesquisar, irmão. Misericórdia. Eu não posso falar. Sabe essas ideologias todas macabras que nós estamos vendo nos últimos dias? Inversões? Você é o que você quiser? Puro. O filme é puro. Ensino errado. Na hora, eu falei, de jeito nenhum. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo Espírito Santo que nos guia. Amém? Glória a Deus. E como que a gente pode falhar na nossa comunicação? Efésios 6. Vamos lá para mim, filho? Efésios 6. Eu vou ler agora aqui uma parte que é para falar com os filhos. Tem filho hoje aqui, amém? Glória a Deus. Efésios 6. Efésios 6:1 fala assim: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Seja obediente no Senhor, porque isso é justo, isso é certo. É assim que é para ser. Sejam obedientes. Amém? Filhos, guardem isso. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você vá bem e tenha vida longa sobre a terra. Para que tudo te vá bem. E você tenha vida longa sobre a terra. Irmãos, engasguei aqui. Viu? Engasguei, desculpa. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criem eles na disciplina e na correção do Senhor. O que é isso aqui? Irmãos, verdade. O que é? Como assim provocar ira no meu filho? É ser assim, ir de uma maneira para corrigir, tão que você, em vez de você trazer cura, você fere. Você afasta. E às vezes a gente talvez tenha perdido algumas. Agora a gente fala, né? Isso já fica pra gente que tem os filhos pequenininhos, porque isso costuma acontecer quando eles estão saindo da primeira infância, dos 9, 10 anos, e estão entrando na adolescência. Esse canal de comunicação que a gente tem que ter com nossos filhos, o relacionamento ali, e a forma como comunicamos com eles, ele não pode ser quebrado. Não pode ser rompido, não pode ter bloqueio. Por quê? Porque senão depois a gente não consegue acessar. É o que essas pessoas com quem eu conversei, eu não falo, não escuta. Parece que estou falando. O canalzinho ali teve algum probleminha, aconteceu alguma coisa. Teu filho não tá te rejeitando? Tá difícil dele ouvir? Tem alguma coisa. Primeiro você quebra isso no espírito, quebra através da oração, irmãos. Mas o Senhor quer trazer à luz algumas coisas. Coisas que podem fazer com que os nossos filhos irem-se, sejam feridos e fechem o coração para nós e para a palavra de Deus. Brigas, gritarias, palavras de maldição, falar sem sabedoria. A intenção até é boa. Eu quero corrigir, porque às vezes a gente está numa vontade, né? Não, eu quero criar para Deus. Mas quando vê, já lançou. Já matou, irmão. Tem pai que mata o filho com a própria palavra. Então, esse tipo de coisa costuma a romper esse canal de comunicação que nós temos com os nossos filhos. E depois eles fecham o coração, irmãos.
Tem pai que não consegue conversar com o filho. Uma vez uma mãe chegou na igreja para mim, eu já trabalhei com várias faixas etárias na igreja. Com junior, né, que é a idade do Davi, com jovem. E uma mãe chega para mim e fala assim, olha, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Você conversa com ele para mim porque ele escuta. Eu falei, eu converso. O que aconteceu? O canal, alguma coisa ali, bloqueou. Outra mãe, não sei mais o que eu faço. Você fala, vai lá em casa com o grupo de jovens, porque eu não consigo mais tirar meu filho da frente do computador. Ele não sai nem para comer. E que tristeza, irmãos. Começou garotinho na igreja hoje. Foi para a faculdade, misericórdia. Então a gente precisa ser assertivo. O Espírito Santo está nos dando as armas corretas, do jeito certo. Com quem que nós temos que lutar? Amém? Com quem e da maneira que temos que lutar. Comparação. Tem pai que fica comparando o seu filho. Ah, mas o fulano é assim, quando tem mais que um filho, né? Ou se não tem mais que compara com o filho dos outros. E às vezes a gente acaba fazendo isso. E o Senhor deixa isso aqui para nós, não faça isso. Humilha. Precisamos corrigi-los, precisamos. Precisamos instruí-los, precisamos. Mas isso tem que ser feito em amor. Amém? Muitas vezes eles precisam entender que eles são preciosos, sim, para nós, e que o Senhor quer o melhor para a vida deles. Mas a gente precisa ser assertivo na maneira de nos comunicarmos com eles. Falta de tempo com qualidade. E foi forte uma frase que eu vi. Nunca se houve uma geração de filhos órfãos de pais vivos. Filhos órfãos de pais vivos. Pais que não tocam a vida dos seus filhos. Convivem dentro do mesmo lar, mas não conversam. Não gastam tempo de qualidade. Priorize o tempo com o seu filho. Seja intencional quando você estiver com ele. Fale da palavra de Deus. Amém? Mas antes de qualquer coisa, ele tem que estar assim, com você, num relacionamento profundo. Porque a nossa tendência é não ouvir alguém que não nos toca com amor. Infelizmente, irmãos, acontece. Priorize o teu tempo com o seu filho. A sua presença é mais importante do que os seus presentes. Às vezes fala, mas eu já estou trabalhando tanto, e a gente tem tendência a dar desculpa. Eu estou trabalhando tanto, eu estou trabalhando para dar o melhor. E vou falar, irmãos, uma tendência muito grande é o pai achar que só isso basta. Porque o pai geralmente a gente fala, né? Hoje em dia a mãe também trabalha, mas o pai é o provedor do lar, né? Nós temos isso. E aí ele fala, não, só basta. Eu trabalho, eu trago pão para dentro de casa e a mãe que faz o milagre. A igreja que faz o milagre. Não terceirize, irmão. E se porventura a tua esposa faz toda a diferença nessa questão, porque você realmente está trabalhando, faça como Paulo. Ele menciona elas. Ele menciona aquela mãe, aquela avó. Ele honra elas ali naquele momento. Dê valor. Amém? Mas não tire, não se omita da sua responsabilidade. A mesma coisa para a mãe, para o pai. Mais do que os presentes, nossos filhos precisam da nossa presença. E todos nós na presença do Senhor. Amém? Outra coisa, a mentira. Falar e não cumprir, irmãos. Com criança, isso é fatal. Amém? Desinteresse pelas coisas que importam para os nossos filhos. Não vou nem entrar no mérito. Rigidez extrema. Irmãos, até Deus, para nos disciplinar, Ele nos disciplina com amor. Amém? Lá em Hebreus fala, eu, Senhor, repreendo aquele que tenho por filho. Por quê? Porque eu amo. Quando nós formos disciplinar, temos que ser firmes, sim. Não podemos afrouxar, não. Mas que isso seja feito com amor. Porque o amor sem disciplina cria filhos mimados que não se submetem a ninguém. Mas a disciplina sem o amor cria pais distantes do filho. Amém? Filhos que se distanciam dos seus pais. Porque é só cacetada. Tem que ter um equilíbrio. O Senhor fala de equilíbrio, de moderação. Então, assim, nós devemos fazer tudo isso. Mas tudo isso, irmãos, com a instrução do Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo para influenciar os seus filhos. E se porventura essa questão do relacionamento com o seu filho, talvez você tenha filhos mais velhos,
filhos que já estão aí na adolescência, na juventude. Se isso foi rompido, irmãos, Deus é poderoso para restaurar qualquer relacionamento. Talvez só um abraço, talvez só um pedido de perdão, ou uma oração vai quebrar julgos ali debaixo da unção do Espírito Santo, porque o que despedaça o jugo é a unção que vem do Senhor. Debaixo da unção, você ali junto com o seu filho, com sua filha, com a sua família. Se tiver necessidade, peça perdão, irmão, porque é com nós que eles vão replicar o modelo. Espera aí, eu preciso aprender a pedir perdão, porque meu pai pede. Amém? Eu preciso perdoar, porque meu pai perdoa, minha mãe perdoa. Nós somos o modelo deles. E nós temos que ser imitadores de Cristo, para que eles possam entender isso na vida deles, que eles também devem imitar a Cristo. Nesses dias, irmãos, eu já estou encerrando, pastor, perdão. Nunca foi tão necessário fazer um resgate. Resgate de filhos, talvez que se perderam. Resgate de valores que estão se perdendo, talvez dentro da nossa própria casa. E Lucas 15, pode pôr, por favor, filho? Lucas 15, para a gente encerrar. O versículo 8 e 9. Lucas 15. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até encontrar? Pode deixar aí, pode deixar naquele lá, por favor. Irmãos, eu sei que o contexto desse texto ele não é relacionado com o que a gente vai falar, mas a palavra de Deus é maravilhosa. Amém? Ela é viva e eficaz e ela vem e a gente pode aplicar ela na nossa vida em vários aspectos. Aqui fala de uma mulher que tinha perdido 10 dracmas. Ela perdeu alguma coisa de valor. Isso pode ser qualquer um de nós. Perder alguma coisa de valor, perder algum valor, alguma coisa preciosa no nosso relacionamento, dentro da nossa própria casa. Mas aí o que ela faz? Essa mulher, ela vai e ela acende uma candeia, ela acende uma lamparina, ela acende uma fonte de luz. Qual é a fonte de luz que nós temos mesmo? Que a palavra do Senhor fala lá em Salmo 19 para nós. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Então, nós temos muitas vezes que para resgatar alguns valores que podem estar se perdendo dentro da nossa casa, é acender a palavra de Deus. Acender a palavra de Deus. Deixar com que o Espírito Santo, através da palavra, venha e ilumine. Porque muitas vezes nós, com os nossos próprios olhos, a gente não consegue perceber. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, ele vai perceber, o Espírito Santo vai apontar exatamente. E aí o que ela faz? Logo em seguida, depois que ela acende a candeia, ela varre a casa. O Espírito Santo de Deus e a palavra do Senhor, eles vêm para nos limpar. Para limpar todo cantinho. Tirar toda a sujeira. E mostrar para nós onde foi que estava aquela dracma, aquilo que tinha valor. E ela faz isso com diligência até encontrar. Irmão, se alguma coisa se perdeu no meio do caminho, se alguma coisa hoje serviu aqui para te lembrar, te alertar de algumas coisas importantes, que talvez dentro da sua casa, é o Espírito Santo e você, irmão. Dependa dele para tudo que você for fazer. Amém? Ore a Ele, peça, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua presença, vem me guiar, vem me conduzir, me ajuda, me ajuda. Vou buscar até encontrar, no nome de Jesus. Que Deus abençoe, no nome de Jesus, a sua vida. Que o Senhor vivifique a sua palavra dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus, perdão pelo horário, pastor. Amém? Pastor Alexandre, pode vir aqui. Deus abençoe. A paz, igreja. Amém? O culto de sexta-feira é um culto de libertação, amém? E que libertação é essa, né? Que palavra poderosa, amém? Quero que você aplauda mais uma vez o Senhor. Diga, Senhor, obrigado por Tua palavra que nos limpa, amém? Eu vou terminar logo, tá bom? Eu vou orar com vocês, amém? Nós vamos orar juntos. Obrigado, Sandrinha, eu sabia que seria impactante, amém? Deus abençoe poderosamente sua vida. E eu quero orar com você, não vou demorar, mas o Espírito Santo estava me fazendo lembrar que quando a gente morava lá em Bauru e a Rebeca era um bebê ainda, e lá no posto de saúde, deixa eu falar, paz seja convosco, pessoal de casa, boa noite. Eu sempre esqueço de cumprimentar o pessoal.
Gente, quando a Rebeca era um bebezinho ainda, e a gente levava ela no posto de saúde, eu acredito que aqui também é assim, né? Acompanha o bebezinho 1 ano, né? Durante 1 ano. E lá também tinha dentista para os bebês. Então, uma vez por mês, né? A gente passava a Rebeca no posto de saúde e aquela boquinha banguela, né? De bebê, a dentista também cuidava daquela boquinha, né? Sem dente nenhum. E a dentista, ela falava para mim sempre assim: mãe, sabe por quê? A dentista colocava as luvas, né? E passava, acho que era um flúorzinho na boquinha dela. Ela não tinha dente nenhum ainda. E a dentista falava assim: mãe, é para ela acostumar com a sensação da boca limpinha. E ela nunca mais vai deixar de escovar a boquinha dela, o dentinho dela. O bebê vai acostumando com aquela sensação de boca limpinha. Então, quando a Rebeca começou a saber ler, né? E a Gabriela também já sabia ler, eu lembrava disso que a dentista falava. Falava assim, que é para ela acostumar com a sensação da boca limpinha. E o Espírito Santo me falava assim: olha, ensina a Rebeca a ler um versículo por dia. E com a Gabriela depois foi a mesma coisa. Ensina ela a ler um versículo por dia, que é para ela acostumar com a presença de Deus. Que é para ela acostumar com a luz dessa palavra. E acostuma. Que nem a Sandrinha pregou aqui, desde pequenininho. Já vai fazendo a criança acostumar com a luz dessa palavra. Com a presença do Senhor. Porque quando essa criança crescer, ela está tão acostumada com a presença do Senhor que ela nunca mais quer deixar o Senhor. Amém? E é tudo no amor. É tudo na oração. É regado com muita oração mesmo. A criança fica na conserva da oração. Amém? E da palavra de Deus. Eu quero que você fique de pé aí. E se você estiver com a sua criança, eu quero que você coloque a tua mão, na mente da sua criança, na cabeça dela. Porque você vai orar. E que você sempre faça isso. Porque até hoje eu oro pela mente das minhas filhas. Quem é pai, quem é mãe aqui? Erga a mão. Quem é vó? Não está assustador o mundo? Não está de um jeito assustador? Irmãos, tudo isso que está acontecendo, nós sabemos que está perto do Senhor Jesus buscar a igreja dele. Mais perto do que nunca. E tudo isso, eu acredito que está levando a igreja a ter um só pensamento. Um só pensamento. Que o Espírito Santo está nos conduzindo a ter um só pensamento. Ora vem, Senhor Jesus. É ou não é? É ou não é? Porque está muito terrível. E um tempo atrás, eu comecei a ficar muito assustado. Porque eu vi até líderes famosos perdendo seus filhos. Muito triste isso. E eu comecei a ficar muito triste. E falar: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa casa, Senhor. Que o Senhor nos ensine a não perder os nossos filhos. Que o Senhor nos ensine a vigiar. A vigiar, porque o mundo, eles estão sendo mais bombardeados do que nós, do que no nosso tempo. Em todo momento, para eles, as coisas estão muito mais descaradas agora. No nosso tempo não era assim. Amém? Então quero que você coloque a mão na cabeça da sua criança aí. Se você não está com ela aí, você vai orar. E se você não é pai, se você não é mãe, e você é de casa também, se você estiver com a sua criança, coloque a mão na cabeça da sua criança. Ou se não, ore mesmo assim se ela não estiver aí. E comece a orar por ela, comece a levantar um clamor. E que você faça isso todos os dias. Pai, aqui na tua presença, Senhor Deus, nós te damos graças por hoje. Por esse agora, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque ainda dá tempo de muitas coisas. Ainda dá tempo de muita libertação, Pai. Em nossas casas, nas casas dos meus irmãos, Pai. Nas famílias, Pai. Há tempo ainda de muita libertação. Pai, eu oro por todas as crianças.
Eu oro, Senhor Deus, por todos os filhos e filhas, Senhor Deus, daqueles que estão clamando ao Senhor, Pai, mesmo se estiver longe, mesmo, Senhor Deus, se estiver em outro lugar, em outra cidade, Senhor Deus, em outro estado, em outro país, eu sei que a oração, Senhor Deus, ela vai longe, ela ultrapassa, Senhor Deus, as fronteiras. Pai, em nome do Senhor Jesus, toca agora a mente dos nossos filhos, das nossas filhas, Senhor Deus, daqueles que têm netos e netas. Pai, em nome do Senhor Jesus, te peço, põe o teu sangue, Senhor Deus, cobrindo a mente das nossas crianças. Põe o teu sangue, Senhor, cobrindo as mentes agora, Senhor, dos nossos filhos, das filhas, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, dá sabedoria para os pais, dá sabedoria para as mães, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a palavra do Senhor seja cada vez mais viva, Senhor Deus, em operação, Senhor Deus, na casa de cada servo e serva do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos estar nos trilhos que o Espírito Santo tem para cada família, Senhor Deus. Não deixe, Senhor Deus, as crianças desviarem, nem, Senhor Deus, para a direita, nem para a esquerda, Senhor, mas que fiquem, Senhor Deus, na Tua palavra, Pai, em nome do Senhor. Abra os olhos dos corações, Pai, dos pais, das mães, Pai, em nome do Senhor Jesus, da sabedoria do alto, para que cada uma, Senhor Deus, cada mãe que está aqui, cada pai que está aqui, Senhor, possa semear em cada coraçãozinho do seu filho, da sua filha, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu também quero repreender, em nome do Senhor Jesus, todo o mal, todo o levante do inimigo, Senhor, contra, Senhor Deus, as famílias, Senhor, contra, Senhor Deus, os pais, as mães, os filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas o teu sangue que foi derramado na cruz, Senhor, e seja sobre nós para nos livrar de todo mal, de todo perigo, de toda doença, de todas as enfermidades, Pai, em nome do Senhor Jesus. E blinda, Senhor, cada mente, Senhor Deus, do homem, da mulher, Senhor, da criança, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Você pode aplaudir? Quero chamar o pastor aqui, e depois do culto nós vamos sortear aqui, tem 3 brindes aqui, amém? Você pode se sentar um pouquinho? Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. Boa noite, igreja, paz seja convosco, meu irmão. Você louva a Deus por esse culto maravilhoso das mulheres. Nós temos uma luta mesmo, pela frente, através dos anos, e nós estamos levantando a nossa bandeira, amém, irmão? Está entendendo o que eu estou te falando? Todo mundo levanta a bandeira, nós vamos levantar a nossa bandeira, e a nossa bandeira é a santidade ao Senhor. Diga glória a Deus, amém, irmão? Salvação depende disso aí, pregação da palavra e viver os conceitos de Deus. Eu quero então, antes de mais nada, Deus abençoe, viu, Sandrinha? Palavra abençoada, culto das mulheres. Quero orar, irmão, aproveitar esse momento. A hora que eu cheguei aqui na igreja, aliás, estava dando uma passadinha no corredor, encontrei com o nosso irmão Ramiro e com a nossa irmã Rosana, e elas pediram oração. Eles pediram oração para o pai do irmão Ramiro, né? O senhor de 80, como que é o nome, meu irmão Ramiro? José Ramiro. Ele quebrou o fêmur, amém, irmão? A igreja está reunida aqui, você de casa também, quero que você me ajude a orar, porque nós sabemos que é um caso de muita dor. Então, a palavra do Senhor diz que nós devemos, Senhor, combater. Eu quero convidar os irmãos para orar nesta hora. Assim que eu cheguei, os irmãos já falaram para mim aflitos, e eu quero que você me ajude em oração. Vamos ficar de pé um minutinho, como se fosse o seu pai, como se fosse, amém, alguém da sua família. Eu quero que você estenda a sua mão agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, pela vida dos nossos irmãos, nosso irmão Ramiro, nossa irmã Rosana, pelo papai do nosso irmão Ramiro, Senhor, que sofreu esse acidente. É uma dor tremenda, Pai, é um momento de angústia, mas a Tua palavra nos diz: clama a mim, eu vou te responder. Pai, eu oro agora pela vida do nosso irmão, que seja alcançado, Pai, a vida dele agora, do nosso irmão Ramiro, pela Tua mão e Tua graça, que o Senhor venha, Pai, restituir, Pai, ali, naquele lugar, saúde, Pai. Nós repreendemos toda a complicação, nós repreendemos agora todo o mal nesse momento da Covid, Pai. Nós sabemos que o hospital é um lugar perigoso, um lugar de risco, Senhor, como nunca foi, mas que o Senhor o abençoe, e em nome de Jesus nós liberamos vitória. E a igreja do Senhor diz:
amém. A tua palavra nos diz que tudo que nós ligarmos no céu e desligarmos na terra, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai ligar e desligar. Nós desligamos esse sofrimento agora e abençoamos ele, Pai, com a vitória na área da saúde, em nome do Senhor Jesus. E todos aqueles que sofrem, Pai, de qualquer enfermidade, aqueles que estão tendo parentes, Pai, no hospital agora, aqueles que estão com pessoas aí, tratamento de Covid, nós oramos também para o nosso pastor João Marildo, que estava entubado, mas já saiu, glória a Deus, Pai. Nós declaramos vitória a todos que creem agora. A tua mente vai para um parente, para um amigo que precisa de oração, e a tua oração, em nome de Jesus, com a oração da igreja, libera a favor. Eles estão agora curados, abençoados, em nome de Jesus. Você crê? Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Amém, irmão? Então, eu quero nessa hora, feche os seus olhos, Pai. Eu quero orar agora pela oferta, o dízimo do teu povo, as ofertas do seu povo que são trazidas em amor, Pai, trazidas em zelo, em gratidão, que o Senhor receba agora, dos nossos irmãos de casa também, que nessa hora vão ofertar, que o Senhor abençoe poderosamente, que nós sabemos que é uma semente, como Isaac plantou no deserto, este ano o teu povo tem plantado seus dízimos e ofertas, e o Senhor tem sido maravilhosamente abençoador, e o milagre venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, você que tem feito isso com um coração grato ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar, e se vier alguém aqui agora, pode vir, e nós já vamos preparar para o sorteio aí, né? Os irmãos de casa não vão ter nada, né? Vamos fazer o quê? Na próxima vez, amém, irmão, né? Aí você vem aqui na igreja também e vai ser abençoado, glória a Deus. Então tá bom, os irmãos que vão ofertar agora, eu agradeço mais uma vez o culto das mulheres. Essas mulheres estão muito poderosas na palavra. Deus abençoe, é só bênção, amém, irmãos? Então feche os seus olhos, estenda a sua mão para cá. Você de casa também, que vai ofertar pelo Pix, aí pelo número da conta do ministério, Pai. Abençoamos poderosamente agora as ofertas dos dízimos do teu povo, sabendo que nós nos movemos, Pai, nesse momento, em um sentimento só, gratidão, Pai. Não é um sentimento de troca, não é uma compra, não. Nós, quando ofertamos, devolvemos nosso dízimo, um sentimento, Pai, domina a nossa mente e nosso coração, um sentimento de gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor então. Deus abençoe os dizimistas, os irmãos ofertantes. Deus abençoe, amém? Então, os irmãos de casa a gente já vai encerrando, né? E para a gente fazer o sorteio, infelizmente, mas na próxima você participa também, né? Pastora, vem aqui então, feche os seus olhos, fique de pé no seu lugar, só para a gente encerrar. E eu quero agradecer você que esteve acompanhando com a gente até agora. Domingo, 9 horas da manhã, 7 horas da noite, domingo. Chega cedo para não ficar sem lugar. É verdade, hein, irmão? Chega cedo, senão vai ficar complicado do teu lado, amém? Glória a Deus. Que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo e seja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Senta só um minutinho que vai ter um sorteio aí. Vamos sortear a chave do carro 0, amém, irmão? Ou glória, só a chave 0 só, né? O carro você vai e ora e compra, você mesmo, glória a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe aí. Amém, igreja? Eu vou sortear rapidinho, tá bom? Amém? São esses dois valores.